Bom dia, estou aqui para o nosso devocional de hoje e nós vamos ler Mateus 14, a partir do versículo 24. Então a palavra diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, olha o que aconteceu aqui. Os discípulos, eles estavam num barco que foi açoitado, pelo vento, pela tempestade. E o que aconteceu aqui? Ele foi açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. O barco aqui, ele representa a nossa vida. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis, momentos difíceis, porque o vento é contrário. Sabe aqueles dias assim que parece que nada dá certo? É uma coisa atrás da outra. E daí você diz: meu Deus, o que mais vai acontecer? Quem nunca fez essa pergunta, né? Mas quando a gente confia em Deus, o vento pode ser contrário, mas Jesus, ele vem ao nosso encontro. Por mais difícil que seja a tempestade, os ventos fortes que se levantam contra nós, no meio da tempestade, nós precisamos saber identificar Jesus. Quando eles viram, imagina, no meio da noite, aquele vento contrário, ondas querendo engolir o pequeno barco, e eles desesperados, de repente eles enxergam um vulto sobre as águas. Eles pensaram muitas coisas, menos que seria Jesus, porque nunca haviam visto, ninguém tinha visto um homem andar sobre as águas. Eles disseram: é um fantasma. E Jesus disse: coragem, não temam, sou eu. Então, o que Pedro fez? Mestre, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E o Pedro foi. Ele andou sobre as águas. Além de Jesus, Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Mas o andar sobre as águas não é o mais importante. O mais importante foi ter identificado Jesus no meio da tempestade. Quando Jesus subiu no barco, tudo se acalmou. O barco, ele representa a nossa vida. Se Jesus estiver no barco da nossa vida, nós vamos passar pelas situações difíceis, porque ele é o nosso bálsamo. Nós temos um bálsamo. Por mais difícil que seja a situação que nós estamos enfrentando, nós passamos de pé, nós glorificamos a Deus, buscamos a Deus, porque nós sabemos que aquela leve e momentânea tribulação vai passar. Já diz, leve e momentânea. A palavra diz que não sobreveio sobre nós tentação que nós não pudéssemos suportar. Você já imaginou Jesus no deserto? Foi lá, se preparou, ficou jejuando 40 dias e 40 noites, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele enfrentou Satanás face a face.
Você imagina se nós, né, na maioria das vezes, vem um demônio ali para tentar roubar nossa paz, para tentar nos incomodar, para tentar agir em alguma área da nossa vida. Nós já pensamos, meu Deus, né, que imagina Jesus, face a face com Satanás. Ele se preparou. E é assim que nós devemos estar, preparados para a luta, para a batalha. Por isso que nós devemos nos consagrar, jejuar, orar, buscar a Deus, nos revestir de toda a armadura, porque quando nós passarmos pelo dia mal, nós vamos conseguir resistir, nós vamos vencer. Por quê? Porque Deus é conosco. Deus, ele reverte qualquer situação. Jesus, ele reverte a situação ao nosso favor. O vento pode estar contrário, mas quando ele diz cala-te e aquieta-te, o vento, a tempestade, tudo que veio contra nós tem que cessar. São momentos. Tem tempestades que se levantam na nossa vida que é para nos fortalecer. Não é para nos destruir, mas para nos fortalecer, nos fazer mais fortes, para trabalhar a nossa fé, porque nós, seres humanos, nós temos um hábito muito feio, o comodismo. Nos acomodamos. Quando tudo está bem, não, tá tudo certo. Relaxam, baixam a guarda, não oram como deveriam, não buscam como deveria, não fazem um jejum, acha que tá tudo bem, não precisa. Aí quando vem a tempestade, meu Deus, é um desespero. Começa a orar, começa a jejuar e vai na igreja de segunda a segunda, se tiver culto todos os dias, a pessoa tá lá. Não tem necessidade para isso. Se você estiver apegado, achegado a Deus, pode vir a tempestade que for, você vai passar por ela sem se desesperar. Saiba identificar Jesus no momento da tempestade, quando o vento estiver contrário, porque ele sempre vai te dar uma palavra, porque ele disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Por que Jesus disse para eles, não tenham medo? O medo paralisa as pessoas. O medo não deixa a pessoa sair do lugar. Quando as pessoas são envolvidas, você já viu uma pessoa com uma crise de pânico? Ela trava. Ela não vai para lugar nenhum. Ela fica paralisada, ela entra num desespero tão grande, aquilo toma conta dela, bloqueia ela de uma tal forma que ela não consegue raciocinar, tomar decisões, nada. Eu conheço pessoas que pararam, estavam indo para o trabalho, deu uma crise, pararam, chamaram um familiar, teve que pegar ela, buscar e levar para o hospital para tomar uma medicação. É isso que o medo faz. O medo te paralisa. E a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Por isso que nós devemos buscar o amor que fala na palavra. O amor de Deus deve estar no nosso coração. A palavra diz que o amor tudo suporta, espera, crê, confia. Esse é o verdadeiro amor, é o amor de Cristo, que sabe olhar para a situação com os olhos de Deus. Sabe ver um filho nas drogas, ver um marido na bebida e dizer, são exemplos que eu estou dando. E sabe dizer, esse é um vaso escolhido. Esse vai estar na igreja, glorificando a Deus. Quantos testemunhos eu já ouvi a esse respeito de mães que estavam ali orando pelos seus filhos. Por que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? Se você chegar em casa, você ouve a palavra, você sai da igreja. Quando você chega em casa, quando você abre a porta da tua casa e entra para dentro, você olha assim,
Aparentemente parece que nada mudou, mas no mundo espiritual Deus está trabalhando. As coisas estão trabalhando. Eu já ouvi testemunho de mães que oravam pelos seus filhos, que estavam nas drogas, passaram uma noite inteira se injetando usando cocaína, e pela manhã, um dia o filho disse: eu vou na igreja contigo. E foi. Era um dia de Santa Ceia. E aquele jovem tomou. Mesmo sem ele ser batizado, ter conhecimento do que era a Santa Ceia, ele participou. Depois que ele tomou a ceia, ele começou a ser tomado de um temor muito grande, porque cada vez que ele ia usar a droga, vinha na mente dele: você participou do corpo e você participou do sangue de Cristo. Isso aqui você não pode colocar mais para dentro do teu corpo. E ali Deus foi trabalhando. O Espírito Santo foi convencendo aquele rapaz. Ele largou as drogas, ele foi para a igreja, ele se converteu e hoje ele é um pastor. Porque quando aquela mãe entrava dentro de casa, sabe o que ela falava? O meu filho é uma benção. Por mais que ela visse o filho jogado numa cama, porque passou a noite usando drogas, dormindo, bêbado, vai saber? Ela olhava para aquilo, para aquela situação e ela dizia: o meu filho é um homem de Deus. Ele já está liberto deste mal. Ele é cercado pelo sangue de Cristo e Jesus comprou ele. Ele é um vaso escolhido. É isso que nós temos que fazer. O vento pode ser totalmente contrário na nossa vida, mas nós temos que olhar com os olhos da fé, com esse amor no nosso coração, com a certeza. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós sabemos que elas existem. É o milagre que você espera e que você olha para ele e diz: Deus já operou o meu milagre. Você pode, como eu falei, abrir a porta da tua casa, entrar para dentro, ver o marido bêbado, ver o filho não sei como, ver a filha não sei de que jeito. Mas se você começar a olhar para a situação e dizer: em nome de Jesus, a minha casa é uma bênção, o meu filho não é mais drogado, o meu esposo não usa mais álcool, ele é um homem de Deus, você vai ver o vento contrário se acalmar, a tempestade cessar, as coisas se organizar, mas tudo é no tempo de Deus. Deixe Deus trabalhar. Apenas reconheça a voz de Jesus na tempestade. Apenas olhe para a situação e faça como Jesus: cala-te, aquieta-te. A tempestade cessou e o vento teve que parar. Então dê uma ordem para esse vento contrário que está na tua vida. Agora chega. Olha para a situação e diga: o meu marido é um homem de Deus, a minha esposa é uma mulher de Deus, o meu filho, a minha filha são homens, mulheres de Deus, servos do Senhor, vasos escolhidos. Satanás, aqui você não manda mais, aqui você não opera mais. Porque algo eu aprendi na minha vida. O diabo só age na tua vida enquanto você der permissão. Enquanto você ficar acomodado, quietinho, por mais que você ouve a palavra, mas se você não colocar a tua fé em ação, nada vai acontecer. O que diz em Tiago? Você deve ser ouvinte e praticante da palavra, não somente ouvinte como muitos fazem. Ouvir todos ouvem, mas a fé vem pelo ouvir. Se você ouviu a palavra, coloque a tua fé em ação. Comece a partir de hoje a dizer: diabo, aqui não. Aqui você não tem mais poder. Aqui você não age mais. Porque a minha família, ela é lavada e cercada pelo sangue do Cordeiro. Jesus comprou, nos resgatou, pagou um preço alto. Eu já estou curada, eu já estou curada. É assim que você deve se posicionar diante de uma tempestade, de um vento contrário que se levantou contra a tua vida. Pedro andou sobre as águas. Andou,
Só que quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a sentir o vento forte. Ele começou a afundar. Mas enquanto ele estava afundando, ele clamou. Ele clamou e Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes as pessoas perdem a bênção porque duvidam. Duvidam que Deus vai fazer, que está demorando muito, que não sei o quê. Perdem. Porque em Tiago diz que o homem inconstante, ou seja, que duvida, o homem inconstante, não espere tal homem receber algo de Deus. Não vai receber. A pessoa que duvida, a palavra, ela compara ela como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro, não tem uma direção certa. Esta pessoa que duvida, ela é assim. Agora, a fé é a certeza, é a convicção. Eu confio em Deus e eu sei que Deus vai reverter esta situação. Eu sei que a bênção já chegou na minha casa, já chegou na minha vida, na vida do meu filho. O diabo sempre vai tentar fazer com que um vento se levante, com que algo venha contrário, para fazer você esmorecer, para fazer você desanimar e para fazer com que você murmure, você duvide e que você perca a tua fé e que você perca o teu milagre. Então não faça isso. Jesus disse: não temam, tenham coragem, sou eu. Tenham um bom ânimo. Nós temos que ter o bom ânimo, senão nós não vamos vencer o mundo. Jesus disse: tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Você já parou para analisar tudo que Jesus passou? Tudo que Jesus enfrentou? E não é nem isso aqui, ó, do que vem contra nós. E muitas vezes vem esse tantinho e a pessoa já está num desespero tão grande. Ai, porque Deus, porque... Ai, que adianta ir na igreja, porque olha aí. É exatamente isso que o diabo quer que você faça. Que você murmure, que você reclame, que você fique... Que Deus é esse, onde é que tá? Porque Deus é exatamente o que o diabo quer. Então, se revista da armadura de Deus. Não tire os olhos de Jesus. Reconheça a voz dele na tempestade que se levantou contra a tua vida. Dê uma ordem para esse vento: cala-te, aquieta-te. Meu Deus é maior. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando Jesus sobe, quando ele entra no barco da nossa vida, tudo se acalma, tudo muda. Ele reverte a qualquer situação impossível. É o que Deus faz. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. De repente você está como Pedro, afundando, ou já está no fundo do poço. Então está na hora de você clamar, dizer: Senhor, me tira daqui. Eu não quero mais viver desse jeito que eu estou. Eu não quero mais ver o meu familiar do jeito que ele está. Me ajuda, me dá força, me dá palavra, me dá direção. Deixe Jesus entrar no barco da tua vida e tomar as rédeas da situação. Então guarda esta palavra no teu coração, reflita nela, coloque a tua fé em ação e tire qualquer dúvida, qualquer medo do teu coração, da tua mente. E busque a Deus, se fortaleça e você vai vencer as tempestades e o vento forte que está se levantando ao contrário na tua vida. Vou orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão passando por um vento contrário nas suas vidas, que estão passando por uma situação difícil, mas que elas saibam, Pai, clamar em meio à tempestade, que elas saibam te buscar, que elas não deixem o medo as paralisar, que elas saibam, Pai, olhar para Ti, e não para as ondas, não para a tempestade, nem para o vento, mas que elas olhem somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que elas saibam identificar a Tua voz, Pai,
porque quando o justo clama, o Senhor ouve. Que o Senhor dê a resposta, que o Senhor dê a direção para esta pessoa, Pai, que está perdida, que está clamando, que está gritando, que está num desespero tão grande, Pai, que está afundando, ou que já afundou, já naufragou o seu barco. Mas que esta pessoa clame, que ela busque e que deixe o Senhor, Pai, ser o Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.